Glória a Deus, a paz de Cristo, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula da EBD nesse segundo trimestre de 2019. Se você já está inscrito no canal, Deus abençoe sua vida. Se ainda não é, inscreva-se agora no canal. Esse canal é bênção para você. Compartilhe ele em todas as redes sociais, no seu campo de trabalho, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Nós estamos trabalhando aí com jovens e adolescentes há mais de 20 anos. Aqui no canal temos aulas para jovens, juvenis, adolescentes e classe de adultos. Trabalhamos na EBD, trabalhamos durante muito tempo liderando e hoje estamos mais dedicadamente ao ensino da palavra de Deus na EBD e também as viagens para ministrações. As minhas redes sociais estão todas aí na descrição dos vídeos. Você pode conhecer nossas ministrações em congressos, em acampamentos, dando palestras para jovens e para adolescentes. Estaremos agora na primeira escola bíblica em Tangará da Serra, junto com o irmão Isaac, pastor Paulo Silas e toda a equipe da UNAADETER. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estive olhando a página de vocês hoje para conhecer um pouquinho. Vi que o povo aí é estiloso, é cheio da glória e gosta de palavra. Serão 3 ministrações abençoadas. Eu rogo as orações dos irmãos. Conheço o nosso ministério, estamos à disposição para atender os irmãos. Meu número de WhatsApp está na descrição dos vídeos. Você fala comigo, perguntas e respostas sobre liderança, sobre sexualidade e também sobre o ministério, tá certo? Nos contacta para os convites, enfim, para nos ter aí na sua igreja. Vai ser um prazer. Conhece nossa família, tem os grupos de WhatsApp que você entra também. Na descrição dos vídeos tem um link que você abre o material em PDF. Enfim, ore por nós e nos ajude a crescer. Lembrando, quando atingirmos 1 milhão de views, eu vou saltar de paraquedas. Eu acho que é na cidade de Boituva, aqui perto no interior de São Paulo. Vou para lá com alguns amigos e vou pular de paraquedas e vou filmar e vou colocar aqui para todo mundo ver. Tá bom? Meus irmãos, lição 5, na classe de adolescentes, ouvi o teu chamado. O destaque está em 1 Samuel 3:10. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Então, olha só. Samuel ainda era um menino quando Deus o chamou. Interessante que as pessoas não estranham quando vê um adolescente ou uma criança fazendo algumas coisas esquisitas. Mas as pessoas, quando às vezes vê um adolescente ou uma criança cantando ou pregando, nossa, será muito criança, vai acabar com a infância desse menino. Não, Deus chama menino também, Deus chama criança. Naqueles dias, poucas eram as mensagens que vinham do Senhor. E as visões também eram muito raras. Então, um dia, quando Samuel foi dormir, antes que a luz se apagasse, Deus o chamou. Só que ele ainda não conhecia a voz do Senhor, até porque era muito rara. Provavelmente ele nunca tinha ouvido, não é? E aí, o que vai acontecer? Chama, ele pensa que é Eli, aí ele vai em Eli, o velhinho está lá, deitado já. Fala, não, eu te chamei. Deus chama ele de novo, ele vai lá em Eli, ele não te chamei. Deus chama ele de novo, ele vai lá em Eli, eu não te chamei. Aí ele entende, peraí, vem aqui. Quando você escutar essa voz te chamando, você responde, fala, porque teu servo está escutando. Então, a partir daquele momento, Samuel passou a ouvir a voz de Deus e se tornou um profeta do Senhor. Samuel foi chamado quando ainda menino. Adolescente não é a igreja de amanhã. Adolescente é a igreja de hoje. A gente usa alguns termos muito perigosos. Adolescente é aborrecente. Não é não, irmão. Cuidado com essas frases de efeito. Adolescente é a igreja de hoje. Aliás, por onde eu tenho passado, eu tenho visto que quem tem acelerado a igreja, colocado fogo na igreja, sabe?
São os adolescentes. Você chama para o evangelismo, eles vão. Você chama para ir para o semáforo, eles vão. Você chama para evangelizar na chuva, no sol, eles estão lá. O tempo de Samuel estava mergulhado no caos. Os sacerdotes estavam afastados do verdadeiro culto a Deus e com isso o povo também estava afastado. Não é porque o caos está instalado que Deus abre mão do seu povo. Deus sempre fala, nem que para isso seja preciso trazer um bebê ao nascimento no roteiro que vem desde a estéril que dá à luz. Aprendendo aqui que mesmo numa geração estéril, Deus pode levantar filhos para serem sua voz em meio ao caos. Deus nunca abandona uma geração. Não é só Ana que era estéril. Aquela geração era estéril da palavra de profetas e de sacerdotes. Então, às vezes as pessoas fazem alguns comentários, porque fato é que grandes heróis têm sido recolhidos para a eternidade pelo Senhor, mas eu sou muito esclarecido em relação a isso. A nossa geração não está abandonada, a nossa geração não está órfã. O Espírito Santo sempre cuidou de todas as gerações, levantando profetas, levantando mestres, levantando homens cheios de graça, levantando homens e mulheres para serem a voz de Deus para esta geração e também os intercessores da geração diante de Deus. E não é na nossa geração que o Espírito Santo perdeu o jeito, perdeu o controle, não. O que levantou Samuel, levanta hoje Tiago, Fernando, Jéssica, Débora, Raquel, enfim, esses nomes atuais aí que eu nem sei muito também, Júlia, Abner, ele levanta, Felipe, ele levanta, Ana, Gabriele, ele levanta, ele continua sendo Deus, o mesmo ontem, hoje, eternamente. A nossa geração não está perdida. Por onde tem passado, as fotos que eu posto nas minhas redes sociais demonstram, e creio que por onde você está também. Quando você entrar na sua classe, olhe e veja, ali está uma geração de profetas de Deus para esta geração. Aleluia. Deus aparece a Samuel. O sacerdote Eli já era de idade e seus filhos não queriam mais obedecer à voz do Senhor. Porém o menino Samuel era fiel e obediente a Deus. Ele dormia na tenda sagrada, onde ficava a Arca da Aliança. Então, certa noite, Deus o chamou. Ele não conhecia, mas aí Deus o chamou. E é interessante que mesmo Eli, naquele momento, Eli tem uma dificuldade, mas ele então discerne. Opa, Deus está falando com o menino. Essa também tem que ser nossa função, de levar esta geração a ouvir a voz de Deus, de ensinar os nossos filhos e os nossos alunos, olha, fique atento à voz de Deus, porque ele fala. Deus quer falar com os nossos filhos, Deus quer falar com os nossos adolescentes. Aqui o professor ele pode usar experiências de ter perdido o sono, né, e falar para a meninada, perdi o sono uma determinada noite e eu não percebi, eu não conseguia dormir até que eu entendi que era Deus querendo falar comigo. Quantas vezes a gente acorda de madrugada, quantas vezes as coisas em volta parece que perde o sentido. É Deus dizendo, vai orar, eu quero falar com você. Como Samuel ouviu a voz de Deus em meio ao caos? Porque Deus falou com o menino. Porque, diferentemente dos demais, Samuel não tinha malícia. Era puro em sua consciência. Ou seja, Deus o chama antes que ele se perca, se envolva com o clima, o ambiente imoral em que estava vivendo. Com Samuel aprendemos que Deus não espera que cresçamos, nos tornemos adultos, pastores para nos chamar, mas que ele nos chama agora. Ele deseja separar-nos do mundo do caos, nos consagrar para ele agora. Quando Deus chama Gideão, ele diz assim, o anjo diz assim, vai nesta tua força. O que é nesta tua força? É agora, rapaz. Você já tem graça, você já tem habilidade, você já tem entendimento, já tem criatividade, já tem coragem. Eu já investi em você, eu quero te usar agora. Aliás, enquanto professores e líderes, precisamos entender que Deus chama menino para usá-los de forma poderosa. Para isso devemos ter a coragem de permitir que eles trabalhem, desenvolvam funções na obra do Senhor. Adolescentes precisam interagir na aula e no culto, caso contrário, acabam se sentindo excluídos do contexto espiritual. Eles gostam de participar. Eu já disse aqui, e nós estamos seguindo com aquele projeto, eu estou treinando
o Léo. O Léo está dando aula. O Léo é um adolescente que está comigo na classe já há mais de 4 anos. Ele tem 16 anos e o Léo está trabalhando como professor da EBD. O Léo está dando aula na EBD. Eu já disse que eu fico triste quando eu chego numa igreja, num congresso, uma festividade, um culto de adolescentes, e eu não vejo a participação dos adolescentes. Faço aqui uma observação. Às vezes você chega numa igreja, tem lá, sei lá, uma quantidade infinita de grupos para cantar, em 10 grupos para cantar, e os grupos levantam e cantam, e cantam, e cantam, e cantam, e cantam. Vamos ouvir a palavra. Eu fico com... A minha língua chega, sabe? Sentir aquele paladar de dizer assim, eu queria tanto ouvir um adolescente dar uma palavra, eu queria tanto ver um adolescente cantar, e é muito legal porque eles não têm malícia. A gente chega assim com aquela malícia boa, mas que às vezes até atrapalha a gente, né? Eu saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero adorar a Deus pela oportunidade e agradecer ao nobre pastor da igreja. Né? Ser educado faz parte. Só que o adolescente ele é natural. Ele é natural. Ele chega assim, e às vezes esses dias eu estava numa igreja, o adolescente tem dificuldade para cantar, até que ele conseguiu cantar, e aí é legal porque a igreja participa. Ele não conseguia entrar no playback. Volta uma vez, volta 2. Na terceira ele não conseguiu, a igreja começou a cantar baixinho, aí ele entrou, e aí quando ele viu, ele estava cantando com toda a igreja. Aí quando ele acabou de cantar, né, ele falou assim, eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Ao invés de falar, eu agradeço a oportunidade. Mas porque não tem malícia, é puro, é natural. Precisa ser direcionado e precisa ter oportunidade. Eu hoje tenho 40 anos, temos viajado por muitos lugares pregando a palavra de Deus, mas tudo começou na minha adolescência, quando meus pastores e líderes me davam as primeiras oportunidades, num culto de quinta-feira, num culto de sábado, para uma saudação, para um louvor, para uma pregação, e assim tem sido ao longo dos anos, e Deus vai nos moldando. Então, o professor tem que olhar o seu aluno e ver o potencial dele, e saber sair de cena, o líder também, para que estes façam sua parte. Eu hoje me vejo como um treinador de talentos, não é? Então, um líder ali no culto ali, não tem ninguém para liderar. Treine alguém, está nas suas mãos. Treine o sucessor, mais do que o sucessor, aquele que vai continuar aquilo que Deus confiou às suas mãos. Fala, ó Senhor, que o teu servo está escutando. Assim que o sacerdote Eli instruiu o menino, Samuel foi se deitar, e o Senhor o chamou como das outras vezes. Então o menino respondeu e disse, fala, pois o teu servo está escutando. E o Senhor disse ao menino, eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Então naquela noite, Deus vai revelar coisas grandes e maravilhosas a este menino. Ele vai revelar o que ele vai fazer na nação naquele momento, e ele vai desvendar o futuro, o destino daquela nação para aquele menino. Deus fala com ele o que o sacerdote já não conseguia ouvir. Que Deus nos guarde, que Deus preserve em nós a sensibilidade de termos uma audição espiritual saudável para ouvir a sua voz. É melhor, como diz o louvor de Samuel Mariano, é melhor ser um menino que ouve do que um sacerdote rejeitado. Rejeitado por quê? Porque não ouvia mais a voz de Deus. Os filhos de Eli faziam coisas erradas e ainda falavam mal, como se Deus não estivesse vendo sua maldade e pecado. Aprendo aqui que não podemos colocar todos como imorais, rebeldes, desobedientes. Não é porque a maioria está envolvida com a imoralidade que todos estão. Em tempo de redes sociais, as pessoas gostam de propagar escândalos. E aí colocam na mesma sacola toda uma classe de pessoas. Promovem o escândalo, promovem os erros, as falcatruas de um, mas acabam jogando o nome de todos na lama. Não.
não é porque alguns estão envolvidos com falcatruas, com corrupção, com imoralidade, com promiscuidade, com uma vida desregrada sexualmente falando, que todos estão. Deus tem seus remanescentes. Não é porque a maioria está envolvida que todos estão. Não é porque uma minoria, eu digo que é uma minoria até, só que às vezes a minoria, ela tem muita fama, ela se expõe demais, ela aparece muito. Deus tem os remanescentes, nem que seja um adolescente, um menino. A palavra de repreensão não faz do profeta um juiz. É preciso haver misericórdia. O profeta não expõe ninguém. Deus o faz quando cumprir sua palavra. Portanto, Samuel não faz um show à parte para profetizar. Ele fala a Eli e pronto. Ele não sai rodopiando no meio do povo dizendo, aí Deus vai matar ele. Não, ele chega para Eli e fala. Porque quando Deus quer falar, ele não provoca bagunça nem nada. Quando a profecia se cumprir, aí é outra história. Porque a palavra de Deus diz aqui no texto de Samuel mesmo, que aqueles que o honram serão honrados, mas aqueles que o envergonham serão envergonhados, como foram estes jovens, como foi a casa de Eli. Com Deus não tem pedigree espiritual, não interessa quem é, brincou com Deus, zombou de Deus, provocou escândalo para manchar a honra do nome de Deus. Deus limpa o seu nome, expondo quem o faz assim à vergonha, ao desprezo. É assim que Deus faz, porque o nome dele é santo e o nome dele não pode ser desonrado. Samuel, um profeta respeitado em Israel. Tudo quanto Samuel profetizava, o Senhor fazia acontecer porque Deus estava com ele. Esse é o segredo da verdadeira profecia. Deus cumpre. Assim o menino cresceu e o Senhor continuou a aparecer a ele em Siló, onde havia falado pela primeira vez, e todo Israel respeitava a palavra de Samuel, pois todos sabiam que ele era um grande profeta chamado por Deus. Por que eles sabiam? Porque a palavra que saía da sua boca se cumpria. Seja como Samuel, busque a presença de Deus, porque ele está perto de todos que pedem sua ajuda, dos que o pedem com sinceridade. Peça a Deus que conceda a você mais intimidade com ele, pois somos seus filhos amados, e ele quer que cresçamos em sua presença e anunciamos sua santa palavra aonde quer que ele nos mandar. Querido adolescente, ouça também você o chamado de Deus. O respeito ao profeta é conquistado pelo cumprimento daquilo que ele fala. Quando Deus fala em nossa boca, nenhuma de suas palavras cai por terra. No meio de uma geração estéril, Deus faz brotar a sua palavra no meio de um menino, na boca de um menino pequeno e inexperiente. É fato que Deus chamou Samuel, mas também é fato que Samuel ouviu, obedeceu e se rendeu à voz de Deus. Ele abriu mão da sua vida de criança, das diversões da adolescência, valorizando mais o chamado que a própria vida, fazendo que sua vida e seu chamado se integrassem plenamente. Esse talvez seja nosso maior desafio hoje. Será que estamos dispostos a abrir mão de diversões e entretenimento para ouvir a voz de Deus e ser boca de Deus nessa geração? Quem assim agir pode contar que Deus o fará reconhecido e respeitado como instrumento de Deus em meio ao caos. O caos não abafa a voz de Deus para aqueles que nasceram em meio ao caos, mas não se envolvem com o caos. Como o mundo chama o adolescente? Envolvendo-o com coisas atraentes e sedutoras. Como a igreja pode ser o Eli para mostrar ao adolescente que Deus o está chamando, envolvendo-o com atividades na igreja, música, teatro, EBD, bandas, evangelismo criativo, para que ele se sinta integrado na igreja, importante para a igreja. Assim como Samuel, logo cedo, precisamos envolver nossos adolescentes, começando com pequenos desafios e trabalhos na obra de Deus. Eu vou gravar um vídeo falando um pouquinho sobre isso. Nós precisamos envolver os adolescentes na obra de Deus. E nós precisamos, como líderes e pastores, ter a consciência, o bom senso de entender que ser usado por Deus não se resume exclusivamente a pregar